Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Elvio. Vamos para a nossa atividadezinha sobre multiplicação e divisão com monômios. Se vocês gostarem, deixe aí um like para ajudar aqui no canal do professor, canal Revisões Matemáticas, e também inscreva-se também no canal, porque você vai sempre ser avisado quando a gente postar aqui uma atividade nova, tá bom? Então a gente vai falar novamente aqui sobre monômios e abordando aqui a questão da multiplicação e da divisão. Espero que vocês gostem. Então vamos para primeiro exercício, que diz o seguinte: efetue as seguintes multiplicações. Então aqui a gente tem aqui vários monômios multiplicados, né? Várias multiplicações de monômios e nós vamos respondê-las agora. Então, pessoal, na letra A, nós temos aqui o monômio a elevado a 4 vezes a elevado a 5. Então, vamos responder aqui a letra A usando a propriedade que nós aprendemos lá na potenciação. Ou seja, que propriedade é essa, professor? Quando a gente tem um produto de potências de bases iguais, no caso aqui, usando o próprio exemplo aqui, a própria questão, quando a gente tem potências de bases iguais, as bases, gente, são essas letras aqui, tá bom? E os expoentes são esses númerozinhos que ficam logo acima, um pouco acima da letra, né? Então, você conserva a base e soma os expoentes. Conserva a base e soma os expoentes. Então, aí você acabou de realizar aí a operação, né? Então, no caso aqui da nossa pergunta, então não teve muita dificuldade. Você repete a base, né? E soma os expoentes, e no caso aqui dá a elevado a 9. Agora na letra B, gente, nós temos uns monômios que tem números, né, que são os coeficientes, e tem também a parte literal. Ó, tem o número e tem a parte literal. A primeira coisa que a gente precisa saber, gente, aqui é. Deixa eu ajeitar esse 9 aqui que ficou esquisitinho, né? Primeira coisa que a gente precisa saber aqui é fazer a multiplicação, obviamente, multiplicação de números com vírgulas. Então, nós vamos ter, por exemplo, aqui 1,5 multiplicado por 0,3. Então, você tem que saber fazer essa multiplicação com vírgula, o que não é difícil. Ó, 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Embaixo você tem logo à esquerda você tem o zero, então você vai multiplicar o zero. 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Então agora você soma, vai dar 5, vai dar 4 e vai dar 0. Aí você tem aqui dois números depois da vírgula, dois números depois da vírgula. Então aqui também você vai ter que ter dois números depois da vírgula. Então você põe a vírgula aqui depois do zero. Então, 0,3 vezes 1,5, 1,5 é igual a 0,45. Então, você já põe aqui, ó, o resultado da multiplicação, 0,45. Mas nós temos outra coisa que a gente tem que saber também, outra coisa. Esse 1,5, gente, ele está positivo, porque ele não tem sinal ao lado dele, então ele está positivo. Então, quando a gente multiplica um número positivo com um número negativo, o resultado vai ser negativo, tá bom? Então, tem que lembrar dessa regrinha dos sinais, tá certo? E a mesma coisa acontece agora com a parte literal. Você tem x ao quadrado e você tem x aqui no segundo. Então, como eu falei, quando a gente multiplica potências
de bases iguais, por exemplo, você tem x ao quadrado multiplicado por x, então você conserva a base e soma os expoentes, tá bom? Então vai ficar x, ó, como esse aqui não tem o expoente é 1, então fica 2 mais 1, que é igual a 3. Então aqui você vai colocar aqui do lado 0,45 x elevado a 3. Agora, o y funciona do mesmo jeito. Ó, o y aqui é 1 e o expoente, né? E aqui o do outro é 2. Então você vai somar e vai colocar também 3. Pronto, e está resolvida a questão. Então vamos fazer também com a letra C o mesmo processo, ó. Você tem agora sinais, veja que você resolve tudo separadamente. Primeiro vamos trabalhar os sinais. Os sinais são iguais, ó, negativo e negativo. Então o resultado vai ser positivo. Quando os sinais são iguais, o resultado é positivo na multiplicação, tá bom? Não vá confundir, colocar negativo porque os dois são negativos. Não, só é negativo quando os sinais forem diferentes, tá bom? Agora você vai fazer a multiplicação dos números, certo? Então você pega lá o 2,6 e multiplica pelo 1,2. Então vai ficar 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 2 é 2. Aí você soma, vai ficar 2, vai ficar 11, vai 1. 31,2, né? Ou melhor, 31,2 não. São dois números, ó, depois da vírgula, né? Então você vai botar 3,12, tá certo? 3,12. Então você põe aqui 3,12. E você vai passar para as letras. Então observe aqui, ó. Você tem o A desse lado e o A desse lado. Então você vai somar, né? Você vai multiplicar o A. Ó, você vai multiplicar da seguinte maneira: você vai conservar o A aqui e você vai somar os expoentes. Como são dois, então como são um em cada um, então 1 mais 1 é 2. A mesma coisa você vai fazer com o B, né? Vai ficar também elevado a 2. E observe que o C está sozinho aqui, você só vai repetir, tá certo? Muito bem, então vamos agora para a letra D. Na letra D, gente, veja que nós vamos trabalhar os sinais também primeiro, ó, os sinaizinhos aqui. Os dois são negativos, então o resultado vai ser positivo. Agora nós vamos trabalhar as letras. Observe que o A tem um expoente 1 aqui e no segundo fator o expoente 4. Então você vai colocar o A aqui e vai somar. 1 mais 4 dá 5. Tem B no primeiro? Não, não tem B no primeiro, B só no segundo. Então você vai repetir, tá certo? E no terceiro tem o C, né? O C tem uma aqui e tem dois aqui. Então vai ficar C elevado a 3, porque 1 mais 2 é 3. Então esse é o resultado. Agora, gente, nós vamos para o último aqui, letra E. Novamente, agora nós temos um negativo e um positivo. Então, o resultado aqui vai ser negativo, porque os sinais são diferentes. Então, você vai agora multiplicar os números. 0,1 vezes 0,2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes nada é nada. 0, 0. Então, vai ficar 2, 0, 0. Dois números depois da vírgula. Então, você conta da direita para a esquerda dois números e põe a vírgula. Então, vai ficar 0,02. O expoente aqui é 3 e o expoente aqui é 4. Então, você repete aqui o y. 3 mais 4 dá igual a 7. E está resolvida aí a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Agora, gente, a gente vai fazer uma divisão, né?
uma divisão de monômios. Quando fala a palavra aqui, ó, quociente, então você já sabe que é uma divisão. E na divisão de monômios, gente, nós aprendemos que o a elevado a 3 vezes o a elevado a 4, isso é igual ao a elevado a 7. Você soma os expoentes. Agora, quando se tratar de divisão, vamos supor, você tem o a elevado a 4 dividido pelo a elevado a 3. Lembrando que esse tracinho aqui, gente, é um sinal da divisão, tá bom? Eu poderia ter colocado 2 pontinhos também. Então, você vai fazer o quê? Ó? Você vai subtrair, tá bom? Você vai subtrair 4 menos 3 dá igual a 1. Então, quando for produto, gente, como aqui, você vai somar os expoentes. 3 mais 4, 7. Agora, quando for divisão, você vai subtrair os expoentes. 4 menos 3 dá igual a 1. Então, é importante que você saiba disso. Agora, agora começando aqui, vamos fazer a divisão aqui. A gente poderia transformar essa divisão, que está assim na vertical, a gente poderia fazer da seguinte maneira. Trocar esses dois pontos aqui pelo tracinho, ó, e vai ficar mais fácil de visualizar. Vamos fazer de outra maneira. Vamos fazer assim, ó, menos 32 ABC dividido por mais 8AC. Ok? Mais 8AC. Então, esse formato aqui, a gente visualiza melhor nesse formato aqui, tá bom? A operação. Então, você vê que você tem um número negativo em cima, o 32, e um número positivo embaixo. Então, isso é a mesma regra da multiplicação, o resultado aqui vai ser obrigatoriamente negativo, porque os dois sinais aqui são diferentes. Aí você divide normalmente os números, ó, 32 dividido por 8 dá 4, tá certo? Aqui, ó, como é 1 e aqui é 1, vai ficar 1 menos 1 dá 0. Então, não precisa você colocar o A. O B está em cima, você repete, e o C vai acontecer a mesma coisa. Ó. Tem um em cima e tem um embaixo. 1 menos 1 dá 0, então não precisa colocar. Então, o resultado dessa primeira divisão aqui é menos 4B. Vamos fazer o mesmo processo para a letra B. Vamos colocar aqui mais. Vamos colocar aqui mais 40 x7 y2 dividido por menos 10 x4 y2. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar primeiro os sinais, ó, sinais diferentes, resultado negativo. 40 dividido por 10 dá 4. Aí você vai pegar agora os expoentes. Ó, você repete a letra, né? E aí você tem, ó, 7 menos 4, ó, 7 menos 4 dá 3. E aqui, observe que y elevado a 2 e y elevado a 2. Então, 2 menos 2 dá 0, fica y elevado a 0, que é igual a 1. 1 é elemento neutro da multiplicação, então não precisa você colocar. Então, a resposta vai ficar 4 menos 4x3. Vamos colocar aqui, menos 4x3. Agora, nós vamos para a letra C. Na letra C, gente, vou botar aqui do lado, né? Na letra C, nós temos menos 100
A elevado a 3, me parece que A elevado a 3, né? Dividido por menos 25A elevado a 3. Então, gente, ó, sinais iguais, resultado positivo. 100 dividido por 25 dá 4. Agora, nós temos os expoentes aqui, que são iguais. 3 menos 3 dá 0. A elevado a 0 é igual a 1. Então, não precisa você colocar, ok? A gente costuma até, gente, cortar, ó. Quando são iguais, a gente corta, tá bom? Tipo assim, ó. Se eu tiver assim, ó. 4 vezes 2 sobre... Então, agora nós vamos para a letra D. Na letra D, nós temos mais 55, A elevado a 4, B, C elevado a 2, dividido por menos 11, A elevado a 2, B, C. Então, galera, como é que fica isso? Primeiro, sinais, vai dar negativo. Depois, os números, né? 55 dividido por 11 dá 5. O expoente aqui, ó, 4, 2, vai ficar 4 menos 2 dá 2. Aqui, ó, eu vou cortar, como eu falei, né? Porque um em cima e um embaixo, 1 menos 1 dá 0. E aqui, 2 menos 1 dá 1. Então, vai ficar C. Então, gente, essa é a resposta. Ah, esqueci de colocar a resposta aqui, ó. Mais 4 e aqui menos 5 ao quadrado C. Muito bem, gente. Terminamos aí a nossa correção. Qualquer dúvida, gente, vocês podem perguntar ao professor no privado, tá certo? Quiser deixar também comentários no vídeo, pode deixar. Então, agradeço pela atenção e valeu!